professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 3.1. A gente vai hoje trabalhar um pouquinho, com exercícios sobre os conjuntos numéricos que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, nosso objetivo aqui vai ser revisar os métodos de resolver as operações com números racionais, fracionários e decimais e resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Então, para essa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha para fazer as anotações e resolver os exercícios. Então, antes da gente prosseguir, vamos rapidamente relembrar ali, quando a gente fala de frações, que a gente está falando da nomenclatura ali das frações, para a gente conseguir relembrar aí as operações com números fracionários. Vale lembrar que uma fração é uma representação da divisão, e o número que fica na parte de cima da fração se chama numerador e o que fica na parte de baixo se chama denominador. Então, quando a gente estiver falando aí sobre as operações com números fracionários, a gente vai ter então o número em cima da nossa fração como sendo o nosso numerador e o número embaixo da nossa fração como sendo o nosso denominador, certo? Então, quando a gente fala de adição e subtração de frações, a gente tem dois casos principais. O primeiro deles é frações com o mesmo denominador, e quando a gente tem frações com o mesmo denominador, basta repetir os denominadores e somar ou subtrair aí os numeradores, vai depender da operação que está ali disposta no exercício, certo? Então, como exemplo, a gente tem aqui 3 oitavos mais 5 oitavos, então reparem que o nosso denominador é igual, o número 8, eu vou repetir ele e vou somar os meus numeradores. Por que eu vou somar? Porque eu tenho uma operação de mais aqui, então eu vou ter 3 mais 5, 8, e aí eu tenho uma fração 8 oitavos, que a gente sabe que é uma fração de um inteiro, porque 8 dividido por 8 vai nos resultar em 1, São as 8 partes do todo que eu estou utilizando, então eu tenho aí como resposta o 1, ok? Um outro exemplo, a gente tem aqui 14 terços menos 5 terços. Novamente, denominadores iguais, aqui nesse caso é o número 3. E aí eu vou fazer 14 menos 5, porque a operação que está aqui é o de menos. Então, eu vou ter 14 menos 5, que dá 9 divididos por 3. 9 divididos por 3 é 3, certo? Então, não esqueçam, que mesmo no final do exercício ali, cheguei em 9 terços, eu finalizei o exercício. Você consegue dividir, Lembrem-se de sempre simplificar ao máximo possível a fração que vocês têm, ok? O segundo caso de operações de adição e subtração com frações, no caso, vão ser quando a gente tem frações com denominadores diferentes. Nesse quesito, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que usar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, a gente tem aqui, uma fração, 1/5 mais 13 sobre 24 avos menos 5 oitavos. Então, observe que a gente tem aqui, o exemplo já traz tanto a operação de mais como a de menos. E a gente tem 3 valores. Como que eu vou resolver isso? Eu preciso fazer o MMC. Se eu tivesse apenas 2 números, eu faria o MMC apenas com os 2 números. Mas eu tenho 3 números, certo? Então, aqui é um 24, tá, gente? Era 5, 24 e 8. E eu vou ter que, então, por meio da fatoração, encontrar o MMC desses 3 valores. Como que eu faço isso? Vou utilizar os números primos, Para quem não lembra os números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, São números que podem ser divididos apenas por eles mesmos e por 1. Então, por exemplo, o 2 eu só consigo dividir por 1 e por 2. O 3, mesma coisa, só consigo dividir por 1 e por 3, certo? Bem tranquilo, Então, aqui eu vou ter os meus 3 números, eu vou dispor eles dessa maneira, 24, 8, 5. Vou traçar uma barra e vou iniciar pelo primeiro número primo. E aí eu vou observar. Esses 3 números aqui, eu consigo dividir eles por 2? Aqui a gente quer divisões exatas, tá, gente? Então, 24 dá para dividir por 2, sim. 8 também dá. O 5 não dá. Então, o 5 ele vai ficar repetindo até eu conseguir encontrar um número que eu consiga dividir por ele. Senão, ele vai ficar repetindo. Agora aqui, 24 dividido por 2 dá 12. 8 divididos por 2 dá 4. O 5 repete. Ainda tenho números pares. Ainda consigo dividir por 2. Então, o 2 vai novamente aqui. 12 divididos por 2, 6. 4 divididos por 2, 2. O 5 continua repetindo. Eu ainda tenho números pares. Então, o 2 continua aparecendo. 6 divididos por 2, 3. 2 divididos por 2, 1. O 5 repete.
O próximo número primo é o 3. Aí eu vou observar, eu consigo dividir os valores que estão ali por 3? Consigo, né? O primeiro número é 3, então eu vou ter que usar o 3 aqui. Vou dividir 3 por 3, vai resultar em 1. O 5 não dá para dividir por 3 ainda, ele repete. O próximo número primo agora é o 5, eu vou poder dividir por esse 5 aqui. Os 1s eu vou repetir, 5 divididos por 5 é 1. Para encontrar o MMC, eu vou multiplicar todos esses valores aqui. E multiplicando todos eles eu chego em 120, certo? Então, o MMC, né, o valor que a gente encontrou do MMC, a gente vai dividir pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores. Como assim? 120 eu vou fazer divididos por 5 vezes o 1. Então, 120 dividido por 5 dá 24, 24 vezes 1 dá 24, certo? 120 dividido por 24 dá 5, 5 vezes 13 dá 65. 120 divididos por 8 dá 15, 15 vezes 5 dá 75. Os sinais continuam os mesmos que a gente tinha, certo? Então, aí eu vou ter a finalização da conta, né? 24 mais 65 menos 75, isso vai resultar em 14 sobre 120. Eu simplifico essa fração, né? Dividindo aí por 2, eu vou ficar com 7 sobre 60 avos e essa, então, é o resultado da minha operação, ok? Sempre que eu estiver trabalhando com adição e subtração de denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC ali para encontrar o resultado que eu estou procurando, ok? Agora, multiplicação de frações. Basta, então, a gente multiplicar o numerador pelo numerador e, em seguida, o denominador pelo denominador. Como assim? Por exemplo, né? Vamos ver o exemplo aqui. Menos 4 nonos vezes menos 15 sobre 7. Eu vou fazer 4 vezes 15 dá 60 e 9 vezes 7, que dá 63. Simples assim, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Eu consigo simplificar tudo dividindo por 3 e vai me resultar então em 20 sobre 21. A gente fala, né, como a prof falou ali antes, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. É essa operação que eu vou fazer quando eu multiplicar duas frações, certo? É bem simples, gente, bem tranquilinho. Divisão de duas frações. A gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Essa é a regrinha. Então, por exemplo, aqui nessa divisão que a gente tem 12 sétimos divididos por menos 1 quarto. Eu vou repetir a primeira fração, 12 sétimos, e vou inverter a segunda. Então, 1 quarto vai virar 4 sobre 1. Os sinais se mantêm, tá, gente? E aqui a gente tem, óbvio, né? A regrinha de sinais continua exatamente a mesma que a gente já estudou. Então, eu vou ter aqui 12 vezes 4, 48, e 7 vezes 1, 7. O sinal, né, negativo fica 48 sétimos e eu vou ter o mesmo resultado, tá? Do que eu tinha antes, eu não tenho como simplificar aqui, vou ficar com menos 48 sétimos, ok? Parece esquisito, né? Numa conta de divisão eu vou fazer uma multiplicação, mas essa é a regrinha que foi estabelecida para facilitar o nosso cálculo, ok? Agora, quando a gente trabalha com números decimais, qual é a diferença, né? Ali a gente estava trabalhando com números fracionários, né? Dentro aí do conjunto dos números racionais. E a gente tem o decimal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de prosseguir para o estudo, né? Para relembrar aí as operações com números decimais, né? Lembrando que isso daqui, gente, é só para vocês relembrarem as operações. Nós já estudamos sobre isso lá no 6º ano, tá? Então, aqui é só para vocês relembrarem cada uma das operações e qual é o modo correto de resolver cada uma delas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar aqui, né, os nomes, né, das partes de um número decimal. Então, a gente tem a parte inteira, que é essa parte que está antes da vírgula, né, e a gente tem a parte decimal. Então, antes da vírgula, a gente tem aqui as unidades de milhar, as centenas, as dezenas e as unidades, né? E na parte decimal, a gente também vai ter os décimos, os centésimos e os milésimos, tá certo? Claro que tem mais números para trás, né? Eu posso ter mais números depois e eu vou ter mais nomenclaturas, mas as principais são essas, ok? Então, adição e subtração de números com vírgula ou números decimais. É muito simples. A gente sempre vai escrever vírgula embaixo de vírgula e vai realizar as operações normalmente. Como assim? Então, a ideia aqui
é eu colocar as unidades alinhadas, né? Quando a gente faz uma operação de soma ou subtração, a gente precisava sempre ter as unidades alinhadas, né? A gente sempre tinha que alinhar os números à esquerda, vocês se lembram? Sempre colocar os números alinhados à esquerda, à direita, perdão. Colocar os números alinhados à direita, certo? Por exemplo, vou fazer aqui 324 mais 38. Eu tinha que alinhar o 8 aqui, né, na direita, para eu ter a soma correta. O que eu estava alinhando aqui? Eu estava alinhando as unidades, né? E aqui, quando eu estou trabalhando com a vírgula, eu também preciso alinhar as unidades. Por isso que a gente usa a vírgula como nosso parâmetro ali para fazer esse alinhamento. Por quê? Porque a vírgula é exatamente onde está, antes dela é onde está a última unidade, certo? Então, a unidade vai estar sempre aqui antes da vírgula e por isso que eu uso a vírgula para fazer o alinhamento aqui. Então, por exemplo, aqui nessa subtração, né? Eu fiz a subtração aqui de 7,88 menos 3,50, vai resultar em 4,38. Eu alinho as vírgulas e resolvo normalmente, ok? Mesma coisa aqui, 13,49 menos 0,25, alinho as vírgulas e resolvo normalmente, como a gente já está acostumadíssimo a resolver, continhas de mais e menos, tá, gente? Simples, como vocês estão acostumados já a fazer, ok? Multiplicação de números com vírgula. Então, quando eu vou multiplicar dois números com vírgula, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar normalmente, como se não tivesse essa vírgula, como se essa vírgula não existisse. Depois eu vou colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos fatores. Como assim? Vamos ver aqui o exemplo que fica mais claro. Então, por exemplo, 3,49 vezes 2,5. Eu vou multiplicar como se fosse 349 vezes 25. Multipliquei tudo normal. Depois eu vou voltar e vou contar as casas decimais. Então, aqui no 3,49 eu tenho duas casas decimais, certo? O 4 e o 9 são depois da vírgula, são duas casas decimais. O 2,5 eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou somar essas duas casas. Duas casas do primeiro número mais uma casa do segundo número, eu tenho 3 casas decimais. Isso significa que a minha resposta precisa ter 3 casas decimais também, ok? Aí aqui a gente tem mais um exemplo, ó. 1,842 são 3 casas decimais e 0,013 também 3 casas decimais. Eu multiplico tudo normalmente e a minha resposta vai ter que ter 6 casas decimais, porque é a soma das quantidades de casas decimais das duas operações, certo? Quando a gente multiplica um número decimal por 10, 100 ou 1000, a gente tem que andar com a vírgula para a direita de acordo com o número de zeros. Isso facilita o nosso cálculo, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4.321 vezes 10. Se eu multiplico por 10, significa que eu vou andar uma casa para a direita. Observe, eu fiquei com 54,321. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter que andar duas casas para a direita. Eu vou ficar com 543,21. Se eu multiplicar por 1000, eu vou ter que andar 3 casas para a direita. Eu vou ficar com 5.432,1. Então, eu vou andar conforme a quantidade de zeros que tem no meu número que eu vou multiplicar, certo? Então, se eu tenho 10, eu ando uma casa, se eu multiplico por 100, eu ando duas casas, se eu multiplico por 1000, eu ando 3 casas e assim por diante, certo? O número de zeros é exato o número de casas que eu preciso andar com a vírgula, ok? Divisão, né? Para fazer a divisão de números decimais, a gente pode seguir o seguinte passo a passo. Primeiro passo, igualar as casas decimais, né? O divisor e o dividendo precisam ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. A gente faz isso colocando, então, o zero, né, atrás ali do número, até que elas fiquem iguais, ok? O segundo passo, a gente elimina as vírgulas e realiza a divisão normalmente. Então, aqui, o principal é fazer a primeira parte. Observem que eu tenho 3,4 divididos por 2. Quantas casas decimais tem o 3,4? Tem uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula. Quantas casas decimais eu tenho no 2? Nenhuma. Eu preciso colocar, então. Coloco 1,0 aqui, agora eu tenho uma casa decimal nos dois números, e aí eu vou fazer a divisão como se fosse 34 dividido por 20. Resolvo normalmente daí,
divisão de dois números, ok? Letra B, a gente tem aqui 30 divididos por 2,5, novamente, o vírgula 5 aqui, né, uma casa decimal. Preciso colocar uma casa decimal aqui, vou ficar com 300 divididos por 25 e resolvo normalmente. Observe que a resposta de um número, né, dividido por outro com vírgula, não necessariamente vai ter vírgulas também, certo? Pode ser um número inteiro, não tem problema nenhum. Letra C, eu tenho 31,775 divididos por 15,5. Ah, esses dois números têm número depois da vírgula, eu posso só dividir. Não, eles precisam ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Então aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui eu tenho só uma. Eu preciso que eles tenham a mesma quantidade. Então aqui eu vou acrescentar 2 zeros no final do meu número para que eles fiquem com a mesma quantidade. Observe então que eu vou ter 31.775 divididos por 15.500, certo? E aí eu resolvo normalmente a divisão. Tranquilos? Bem facinho, né, gente? Isso daqui é conteúdo, né, de sexto ano, a gente está revisando, porque é sempre muito importante vocês relembrarem como faz, né, essas operações aí com os números racionais, né, os números decimais e fracionários, que são parte do conjunto dos números racionais que a gente estudou. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, né? E façam os exercícios que vocês têm disponível e acompanhem o material também que vocês têm aí no portal. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.